Josué capítulo 21. As cidades dos levitas. Os chefes de família dos levitas se aproximaram dos sacerdotes Eleazar, de Josué, filho de Nun, e dos chefes das outras famílias da tribo dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagem para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes de sacerdotes de Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs da tribo de Isacar, de Asser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bassã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essa cidade com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Gibeão, os israelitas deram as seguintes cidades, indicadas nominalmente, foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enaque, mas os campos e os povoados eram em torno da cidade. Foram dados a Caleb, filho de Jefoné, com sua propriedade. Assim, os descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio, para os acusados de homicídio: Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debi, Raim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon, Geba, Anatote, Almon, cada qual com os seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, cada qual com os seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Dos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio. Gezer, Kibzaim e Bet-Horon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Eutec, Gibeton, Aijalon e Gate-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Tanak e Gate-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés, Golã em Bassã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Bet-Será, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Isacar, Quizion, Daberate, Jarmuti e Engamim, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Asser, Missal, Abdon, Eucate e Reob, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali, Quedes, Galileia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Ramote-Dor, Cartã, cada qual com os seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Joqueão, Cartá, Dina, Alau, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jassa, Quedemos e Mefate,
cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, da cidade do refúgio dos acusados por homicídio, Manaim, Esbom e Jassar, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades ao todo, todas as cidades dadas aos seus clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinha pastagem ao seu redor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sobre juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhe concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. E todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Josué capítulo 22. O regresso das tribos do leste. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou durante muito tempo e até hoje. Vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhe entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, que ame o Senhor, seu Deus, andem todos os seus caminhos, obedeçam seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa, a metade da tribo de Manassés. Moisés dera terra em Bassã, e a outra metade da tribo de Josué dera terras no lado do oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: Voltem para suas casas com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Divido com os seus irmãos os despojos de seus inimigos. Assim as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, na qual se apossaram, de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gileote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gileote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo que cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhe: Assim diz toda a comunidade do Senhor: Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor, até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor, e agora vocês estão abandonando o Senhor.
Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com a relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam: os chefes dos clãs de Israel, o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos o holocausto e oferta de cereal, o sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim os seus descendentes poderiam levar os nossos e deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocausto ou sacrifício, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e a geração futura, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com os nossos holocaustos, sacrifícios e oferta de comunhão. Então, no futuro, seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós e aos nossos antecedentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocausto ou sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocausto, ofertas de cereal, sacrifícios e um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeito, e Finéias, filho do sacerdote Eliaser, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eliaser, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e Gade em Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Esses se alegraram com o relatório e louvaram a Deus. Não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem de devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome: um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus.